Oi, pessoal, tudo bom? E aí, vamos lá para a nossa live de segunda-feira? Vamos falar de fáscia e hoje eu quero trazer para vocês uma diferenciação que eu acho bem bacana, principalmente para quem está mais no início dos estudos, quem está começando a se familiarizar com esse termo, né? O termo fáscia. Então, é, vamos lá. Então a gente tem, pela literatura, a gente tem uma divisão, tá? Por alguns autores, isso acho que é bem legal a gente deixar claro, que dividem a fáscia em fáscia superficial e fáscia profunda, tá? Por que isso não é um consenso? Porque tem autores que falam que, na verdade, a face ela não é organizada em camadas no nosso corpo. Tá? É um contínuo tridimensional onde tudo está entremeado, né? Mas claro que quando a gente olha de fora para dentro, a gente tem algo que é mais superficial, ou seja, está mais próximo do externo, e algo que é mais profundo, tá mais próximo do músculo e do osso, tá? Então essa é a principal diferenciação. Muita gente me pergunta o seguinte: Fábio, mas são as fáscias ou é a fáscia? Se a gente for pela definição, que é um tecido contínuo, tridimensional e que conecta todas as partes do corpo, só existe uma fáscia, tá? Ah, mas Fábio, eu já ouvi falar na fáscia plantar, eu já ouvi falar na fáscia de escarpa, que é a fáscia do abdômen, eu já ouvi falar na fáscia lata. Como assim? Cada autor, especialmente os anatomistas, eles vão dando nome aos tecidos que eles dissecam, né? Ou de acordo com a área que eles dissecam. Então, a pessoa lá que dissecou a fáscia do abdômen colocou o nome de fáscia de escarpa. E assim por diante, tá? Mas se a gente for pelo conceito, a fáscia é um tecido que deriva do tecido conjuntivo, então é a fáscia. E pela questão anatômica tem essas derivações, né? Que são nomes de acordo com a área do corpo, de acordo com a função do tecido no corpo, tá? O que é importante a gente saber é que é um tecido que tem uma origem embriológica ou embrionária única, e por isso se fala em afácia, tá? E alguns autores também falam na fáscia como um tecido que conecta com outros tecidos do corpo, com outros sistemas, e por isso a gente deveria chamar de sistema facial, à medida que há essa conexão, tá? Então, que as fáscias que são mais de movimento, elas seriam fáscias de movimento, e as fáscias que trazem essa conexão com o sistema linfático, com o sistema circulatório, com o sistema nervoso, etc., formariam o sistema facial a partir dessa comunicação com os outros sistemas, tá? Tudo isso é, na verdade, uma questão bem didática, uma questão bem de teorização, de teoria sobre o assunto, tá? Na prática, o que a gente tem que entender? Que cada área do corpo tem características diferentes, cada área de face, cada estrutura facial tem características diferentes, e isso interfere na nossa prática. Isso interfere na nossa escolha em termos de intervenções, por exemplo, tá? Então, eu vou falar primeiro do tecido que está mais superficialmente, olhando em termos de profundidade, e esse tecido é o que nós chamamos de fáscia superficial, tá? A fáscia superficial, ela tá comunicando diretamente com a pele, tá? Então, quando eu faço assim, ó, quem nunca ouviu falar de fáscia vai dizer o seguinte: ah, tá puxando a pele, certo?
Mas não, ó, eu não tenho como separar essa pegada aqui, como separar o que é pele, o que é gordura superficial e o que é fáscia. Eu tô pegando tudo junto. Porque a fáscia superficial, ela tá numa comunicação muito estreita, muito direta com a pele, tá? Então, por exemplo, qualquer técnica de terapia manual que a gente faz, uma drenagem linfática, a massoterapia, a colocação de uma bandagem, tá afetando a fáscia superficial, porque não tem como, ó, se a gente tá usando a pele como meio de transmissão do estímulo mecânico, então eu toquei assim no meu paciente, eu já tô tocando a fáscia. E com certeza eu tô tocando a fáscia superficial, tá? E como é que ela é organizada, essa fáscia superficial? Eu trouxe aqui um exemplo, ó, tá? Tenho aqui uma estrutura que tem uma organização em multidireção. Não sei se, espero que dê para ver aí, ó, aqui na minha mão, tá? E a gente tem que entender que essas partezinhas pretas são fibras e dentro de cada círculozinho desses não é um espaço vazio, é um espaço preenchido por substância fundamental, tá? E as fibras. Então, são espaços que tem um líquido dentro, né? Existe uma pressão entre essas fibras e essa pressão, ela inclui uma pressão de líquido mais viscoso, tá? Então, não tem só fibra. E dentro dessa substância fundamental, essa substância fundamental junto com as fibras e as células formam a fáscia, né? Então, substância fundamental mais fibras é o que a gente chama de matriz extracelular, tá? Eu brinco que é a caminha das células, né? A casa das células no nosso corpo tá aqui. E aqui, nessa parte superficial, esse tecido ele é muito elástico. Então, eu tenho um percentual maior de elastina nas fibras. Eu tenho estruturas que estão, né, sendo hidratadas, eu tenho células, eu tenho os capilares linfáticos, eu tenho gordura, eu tenho vasos sanguíneos, né? Então, tudo isso está relacionado com esse tecido mais superficial, que é a fáscia superficial. Então, Fábio, tô aplicando uma mobilização articular no meu paciente. Tu tá influenciando na fáscia superficial, no mínimo. Fábio, tô aplicando um dry needling. Mas com certeza, tu perfurou a pele, tu perfurou a fáscia superficial. Tu vai chegar no músculo, aí eu já vou falar sobre esse tecido mais profundo. Fábio, eu tô fazendo um alongamento passivo no meu paciente. Força mecânica sobre a fáscia. Fábio, eu tô fazendo uma prática de yoga. Força mecânica sobre a fáscia. Fábio, eu trabalho com pilates. Força mecânica sobre a fáscia, tá? Então, antes a gente sabia que a fáscia superficial ela estava muito envolvida nessas questões metabólicas, certo? De 2020 para cá, o Ian Wilke publicou um artigo que ele mostra que quando a gente gera uma força nos tecidos mais profundos, que eu já vou falar deles, esse estímulo mecânico ele se dissipa de dentro para fora e ele chega até a fáscia superficial. Então, quando a gente se move, quando a gente se movimenta, a gente influencia sim a fáscia superficial, tá? Então, nós incluímos mais uma função aí para a fáscia superficial, que não é só a mobilidade em todas as direções, não é só a hidratação, não é só as questões de drenagem metabólicas e de manutenção, né, da temperatura junto com a gordura e tal, mas também relacionada ao movimento. Claro que em menor escala do
aqui o tecido que eu vou falar agora, tá? Então, a gente vai pensar assim, vou pegar de novo aqui meu coisinho. Então, eu tava falando lá como é a fáscia superficial. Então, ela é super elástica, ela se move em todas as direções, papapá. Quando a gente chega na fáscia profunda, e aí eu vou focar aqui com vocês em fáscias de movimento, tá? Porque eu não vou falar de fáscias viscerais, que são aquelas que estão, né, suspendendo, protegendo, né, assegurando a forma e a posição dos órgãos. Não vou falar dessa, vou falar das fáscias de movimento. Fáscia de movimento é aquela que está profundamente mais próxima do músculo e do osso e também do tendão, né? Por que não? Então, a gente vai ter aqui, ó. Então, vocês têm lá aqui a minha mão e pensem que a gente não tá vendo a minha pele aqui, vocês vão ver só os músculos, tá? Então, tem todos os músculos aqui da minha mão e tem uma camada que tá cobrindo esse músculo. Essa camada que cobre o músculo, ela é a fáscia epimisial, tá? Então, ela tá bem sobre o músculo, ela é a camada mais periférica, vamos dizer assim, mais superficial do músculo, tá? Antes dela, tem uma tripla camada de fáscia profunda, aqui, ó, tá? O que faz com que existam 3 camadas e não uma camada só grudada na outra? É que aqui, entre essas camadas, existe fibra e existe líquido. E especialmente tem a presença de ácido hialurônico. O que o ácido hialurônico faz? Ele faz com que essas camadas mantenham uma certa distância, tá? Então, ele é uma molécula de grande peso molecular, é uma molécula grande que ajuda a manter essa distância aqui, ó. Faz com que essas camadas não colapsem, ó. Pegar aqui, ó. Então, pá, tem uma molécula de ácido hialurônico aqui, tem aqui. Uma não, né? Várias, tá? Então, a gente tem lá camada de fáscia profunda, essas 3, e depois sobre o músculo a gente tem fáscia epimisial, tá? Então, eu tô chegando no tecido profundo. E lá dentro do músculo, eu tenho ainda o perimísio, que vai estar em volta de um conjunto de fibras musculares, e o endomísio, que vai estar ao redor de uma fibra muscular. Então, a gente vai pensar o seguinte: a tensão gerada pelo movimento, ela vai se transmitir de dentro para fora, do mais interno para o mais externo. Então, tem lá a contração na fibra muscular, depois essa tensão se transmite para um conjunto de fibras, depois se transmite para a fáscia epimisial. Através da fáscia epimisial, há uma continuidade com o tendão. Então, vamos imaginar que agora aqui, ó, aqui eu tenho fáscia epimisial e aqui eu tenho tendão. O tendão ele não age isolado, ele é recoberto por essa fáscia epimisial até chegar no osso. Então, a fáscia conecta os tecidos profundos de movimento, como o músculo, o intramuscular e o extramuscular, e também o osso, que é o que vai gerar o movimento de alavanca, que vai gerar o movimento articular, tá? E essa fáscia epimisial, ela tem uma organização em 2 ou no máximo 3 direções. É diferente dessa fáscia superficial que vai para tudo que é lado, né? Que é uma trama multidirecional. A fáscia de movimento, a fáscia profunda e a epimisial, elas têm uma organização que depende da área do corpo e depende também da função que o indivíduo dá para esse corpo. Então, eu vou dar um exemplo para ver se fica claro. E, por favor, coloquem aí para mim se tá fácil de entender, se tem alguma dúvida, tá? Vamos pensar o seguinte.
A gente tem lá um indivíduo, vamos comparar dois indivíduos. Um indivíduo que corre e um indivíduo que faz hipismo, tá? Quando a gente for olhar a fáscia profunda e a fáscia epimisial dos músculos laterais, né, dos músculos externos da coxa e dos músculos internos, a gente vai encontrar características diferentes. Por quê? Porque o corredor, ele precisa de uma estabilização lateral durante os momentos adutores, durante os momentos de carga na corrida. Então, ele tem uma região lateral muito mais densa e organizada em determinadas direções. E quando a gente compara esse indivíduo com alguém que faz hipismo, alguém que faz hipismo tem muita carga, muita demanda na região interna da coxa, na região adutora. Então, essa pessoa vai ter um componente de fibras e uma organização diferente na parte interna da coxa, comparando-se com a externa, que é diferente da adaptação que o corredor tem. Então, o corredor tem muito mais fibras e tensionamento na parte externa e a pessoa que faz hipismo na parte interna da coxa. Então, a função que eles dão para o corpo acaba moldando a quantidade de fibras, a hidratação e a organização dessas fibras. A demanda do movimento acaba mudando a forma do tecido facial, de acordo com o que a gente faz, de acordo com o que a gente precisa para o nosso corpo, que é o que nós chamamos, né, de adaptação funcional. É uma adaptação que acontece por conta da função que o indivíduo exerce. Isso fica mais claro em indivíduos, como eu falei aí, que tem uma demanda corporal maior, então atletas, praticantes de atividade física e etc. Isso vai ficar mais marcante, né? Mas a gente tem que entender também que existem características comuns à face de todo mundo, mas existem particularidades. Os bons anatomistas referem que não existe um corpo 100% igual ao outro. Não só em termos faciais, mas inclusive na localização de órgãos internos, por exemplo. Que loucura, né? Então, assim, nada na ciência viva é tão matemático quanto a gente gostaria que fosse. Então, a face responde a isso, né? Ela tem essa adaptabilidade de acordo com as demandas, tá? E de acordo com a idade, né? De acordo com o que a pessoa dá de uso para o seu corpo. Então, tudo isso vai se moldando e se alterando conforme as demandas, tá? Então, fáscia superficial, para a gente recapitular, fáscia superficial é aquela que está bem junto da pele. Se eu mexo a pele, eu mexo essa fáscia. E ela, ó, é móvel para todos os lados. Ela é extremamente hidratada. Ela tem uma função metabólica crucial para o nosso corpo, tá? Mas ela também participa do movimento. Visto que, por exemplo, se a gente tem uma cicatriz aqui, essa cicatriz, mesmo nos tecidos mais superficiais, ela acaba por influenciar no movimento, né? E a fáscia profunda, Fábio? 3 camadas preenchidas por substância fundamental, ácido hialurônico, e que deslizam umas em relação às outras, mais uma camada epimisial, que é aquela que está sobre o músculo e que vai se continuar com o tendão e que vai chegar até o osso. E depois a gente tem a fáscia intramuscular, que aí a gente, além do epimísio, né, que foi a primeira que eu falei, a gente tem o perimísio que engloba um conjunto de fibras, e tem o endomísio, que
está ao redor de uma fibra muscular. E são todas essas camadas que fazem com que a força, a boa tensão, né, ou a força gerada se transmita de uma região mais interna do corpo, intramuscular, para o extramuscular. Legal? Me coloquem aí se ficou bem clara a diferença. Vou aguardar vocês colocarem para mim. Ficou bem clara a diferença entre fáscia superficial e profunda? Lembrando que uma é mais hidratada do que a outra, uma tem mais fibras do que a outra, a superficial tem fibras em todas as direções, a profunda ela é mais direcional, ela não é multidirecional. Repito, fáscia superficial é a que tá aqui, ó, coladinha na pele, tá, Davi? Se tu mexe a pele, se tu faz terapia manual, se tu toca na pessoa para alongar, se tu faz um alongamento passivo, fáscia superficial. Gente, tô com os dedos todos pintados que eu gosto de estudar escrevendo, então, né? Então é essa aqui, ó, multidirecional. Vou botar minha mão aqui para vocês verem. Olha só, né? Tudo que é direção. Lembrando, não tem espaço vazio no corpo. Tudo isso aqui tá preenchido por líquido, tá? Mais viscoso ou menos viscoso. Aí já é assunto para outra live, né? E a profunda, Fábio? A profunda é quando a gente vai chegando mais próximo de partes internas, como a gente vai chegando mais próximo do músculo e do osso. A profunda, 3 camadas preenchidas por líquido ácido hialurônico, por exemplo, para manter a distância, né? Entre essas camadas e para que elas deslizem, para que lubrifique os tecidos. Depois, a gente tem aquela que está sobre o músculo, que é a epimisial. E mais dentro do músculo, a gente tem lá a perimísio e endomísio. Pode perguntar, Regina, se é uma cicatriz, eu falei, né, que as cicatrizes, elas intervêm na fáscia superficial, com certeza, se tu tá enxergando a cicatriz na pele, porque a pele tá muito junto da superficial, da fáscia superficial, mas não só isso, cicatrizes mais profundas chegam na fáscia profunda, tá? Não tem como. Pacientes jovens que têm muito encurtamento, poderia ser uma desorganização das fáscias profundas? Sim, essa desorganização é o vulgo Zé Sofá, sedentarismo, tá? É uma das causas. A outra causa é a seguinte: muitas vezes o que acontece, nos estirões de crescimento, o tecido ósseo cresce, mas o tecido conjuntivo ele não acompanhou ainda esse crescimento, tá? Então geram aqueles encurtamentos. E como é que a gente faz para melhorar isso? Estimulando, primeiro, atividade física, né? E cada vez mais a gente sabe que para jovens, crianças, adolescentes, jovens, a gente não deve especializar muito cedo. O que eu digo especializar? Colocar só em um esporte específico, tá? Porque daí a gente vai gerar a demanda igual a do corredor e do cara que faz hipismo, ok? Então, quanto mais variado, mais chance da gente ter um desenvolvimento de todo o potencial do tecido conjuntivo, tá? Então, isso eu acho bem, bem importante. Obrigada pela pergunta. E aí, assim, a gente precisa estimular a hidratação, que ela vem com o movimento, não adianta só tomar água, tem que se mexer para hidratar. A gente tem que estimular, através do movimento, a formação de novas fibras, colágeno e elastina. Isso se dá por efeito de mecânica mesmo, mecanotransdução, é efeito mecânico, carga, tá? Então,
atividade, o jogar, o correr, o pular, tudo isso vai estimular, tá? Então, o que se sabe é que, assim, o maior potencial de formar um bom tecido conjuntivo é na adolescência. Depois não é que a gente para, mas a nossa taxa de formação, ela baixa bastante, tá? Então, o ideal seria formar os nossos tendões, os nossos ligamentos, tudo bem cedo, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá, Regina? E olha, legal a pergunta do Léo. Qual é o impacto da tatuagem na fáscia? Eu já fiz essa pergunta para vários professores, tá? Alguns deles já disseram que não, que a fáscia que a tatuagem não teria uma influência. Mas tem autores que dizem que sim, e eu sigo essa linha, até porque eu já vi isso na minha prática, tá? Uma paciente, até apresentei esse caso no congresso que a gente organizou, uma paciente que tinha queixa de dor e falta de mobilidade no pescoço, tá? E aí, quando eu tocava na cicatriz, não na cicatriz, mas na tatuagem, uma tatuagem grande, quando eu tocava na tatuagem e fazia uma mudança de input na tatuagem, através da estimulação mecânica, aumentava a amplitude do pescoço, diminuía a dor. Então, não é bruxaria isso. O que a gente entende? Existe um corpo estranho, que seria a tatuagem, para aquela pessoa, no caso essa paciente que eu estava comentando, e que é que a gente chama de campo de interferência. Então, fica de alguma forma bombardeando a medula espinhal, tá? E por acaso divide inervação com a área do pescoço, por exemplo. Então, é um estímulo de bombardeamento sensorial aí, neural, tá? E aí eu tenho que desensibilizar essa área da cicatriz para melhorar a queixa no pescoço, não tem que fazer. Então, não quer dizer que toda tatuagem vai causar isso. Nem toda cicatriz, tá, Léo? Mas sempre é bom testar. Então, sempre que eu tenho um paciente que chega com queixa de dor e falta de amplitude de movimento, eu sempre testo se a cicatriz está envolvida, e se esse paciente tem tatuagem, eu sempre testo a tatuagem. Pode ser que esteja havendo ali um bombardeio para a medula, tá? E aí a gente precisa acalmar esse estímulo, porque senão há uma sensibilização ali neural que não vai ajudar em nada, tá? Ficou claro? Ah, que bom, eu adoro quando vocês perguntam, porque isso é super bom, a gente raciocina mais, a gente aprende, quando a gente ensina, a gente aprende, né? Então, achei bárbaro, a participação de vocês foi ótima, tá? Ó, um super beijo e seguimos, né? Essa semana, na verdade, eu vou dar 2 palestras no sábado, uma para a Masterclass que a gente está organizando com o pessoal de Goiânia, que é sobre saúde. Eu vou falar sobre saúde integral e fáscia. Tem aí inscrição rolando e tal, e é um evento beneficente, tá? Que se quiser mais informações, manda um direct aqui no Círculo. E também vou palestrar na jornada acadêmica da Uniriter, que vai ser bem legal. Eu vou falar se o tema da minha palestra é fáscia, essencial para prática clínica ou modinha? Será? O que será que eu vou falar, hein? Será que a fáscia é trend? Então, depois eu conto, posso falar mais sobre isso para vocês na próxima segunda, tá bom? Ó, super beijo, bora lá que a semana promete. Obrigada, gente. Vou salvar. Quiser mandar para algum amigo, legal.